Leandro Diniz. Estava fazendo uma série de leituras e me deparei com o livro Missa Negra, Black Mass, de John Gray, filósofo inglês. O livro trata justamente da transmutação do pensamento milenarista nas ideologias políticas atuais, um assunto que me interessa barbaramente. Isso que ele diz em certo ponto, aspas, as crenças milenaristas são uma coisa, outras são os movimentos milenaristas e outra ainda os regimes milenaristas. Diria eu ainda, né? Outra coisa é a estrutura da percepção milenarista, que está por baixo de tudo isso. Os movimentos milenaristas só se desenvolveram em circunstâncias históricas específicas. Eles podem configurar-se em condições de desequilíbrio social em larga escala, como na Rússia czarista e na Alemanha de Weimar desde a Primeira Guerra Mundial, ou então num único acontecimento traumático, como aconteceu nos Estados Unidos no 11 de setembro. Movimentos dessa natureza frequentemente estão associados a catástrofes. As crenças milenaristas são sintomas de um tipo de dissonância cognitiva no qual ruíram os elos normais entre a percepção e a realidade. Eu não sei não. A mim me parece ao contrário, que o modo de percepção milenarista, tá certo? Que é a de inversão do tempo, eu acho que ele é uma tendência permanente da humanidade. Por quê? Porque isso não é uma dissonância cognitiva, é uma defasagem entre dois planos de realidade. Por um lado, você é um indivíduo humano. Por outro lado, você é membro de uma coletividade e você é um personagem da história, junto com todo mundo. Enquanto indivíduo, a nossa vida se constrói desde um projeto de futuro. Todo mundo quer ser alguma coisa quando crescer. Não é isso? Todo mundo tem objetivos na vida. Não, tem alguma pessoa que não tem, mas as pessoas são irrelevantes, na verdade. Se a pessoa não tem nenhum objetivo, a vida dela vai ser decidida por um outro. Eu estou falando das pessoas ativas. Né? As pessoas ativas têm objetivo. Né? Um quer ficar rico, outro quer comer todas as mulheres do mundo, outro quer ser um sábio, outro quer ser papa, e assim por diante. Outro quer ser um santo, e assim por diante. Né? Então, é desde esta perspectiva de futuro que você toma as suas decisões agora e você orienta a sua vida. Então, isso quer dizer, a imagem de futuro é um fator permanente na estrutura da vida individual humana. Por outro lado, você é um personagem da sociedade, é um membro da sociedade e um personagem da história. E aí, pessoas que têm um grande poder imaginam, concebem uma imagem de futuro, um projeto delas, e metem você no projeto delas. Não é isso? Só que na passagem do plano individual para a sociedade, nós temos o seguinte, plano histórico, nós temos o seguinte problema. A nossa vida tem uma duração média previsível. Você sabe que você não vai viver 500 anos, então os seus planos têm que ter uma medida de tempo. E na história, qual é a medida de tempo? Então, o ser humano, espontaneamente, ele não precisa estar defasado da realidade, espontaneamente ele olha para o futuro e pede que o futuro molde o presente. Mas se ele for não apenas um indivíduo, mas ele é um governante, é um sábio, profeta ou pseudo-profeta, qualquer coisa, ele começa a fazer a mesma coisa no plano da história. Não porque ele esteja alienado. Né? Mas por quê? Ele não tem outras categorias de pensamento, exceto aquelas que se aplicam à sua vida individual. Só que, a partir de um certo momento, ele passa da medida do que é humanamente previsível e começa a raciocinar em termos de história total. Não precisa haver uma crise, o sujeito não precisa estar desesperado para fazer isso. Então, ele tem razão, movimentos milenares organizados acontecem em situação de crise. Existem surtos até de teorização milenarista em certos momentos, mas não é só nesses momentos. Né? E outro dia eu mencionei para vocês a oferta de Roger Bacon, para o Papa. Nós podemos, por meios astrológicos, calcular a vinda do anticristo e nos preparar para isso. Isso não foi feito num momento de crise, mas foi feito num momento de apogeu da religião católica. Por outro lado, você vê quando tem quando expulsam os judeus da Espanha, aparece um monte de milenarista, é claro. Então acontece o que está dizendo aqui o John Gray. Né? Quer dizer, você tem um surto milenarista em resposta a uma situação aflitiva. Quer dizer, sua vida presente está tão miserável que você tem que sonhar com um negócio futuro. Não é isso? Ele diz, o momento e
a maneira de transformação das crenças milenaristas em forças decisórias no terreno da política depende dos acidentes da história. Bem, isso aí é verdade, mas eu não acho que o milenarismo em si seja uma dissonância cognitiva. Eu acho que uma certa tendência milenarista é normal no ser humano. Tá certo? O problema se constitui verdadeiramente quando essa expectativa milenarista se torna excessivamente terrestre. Quando ela perde a dimensão espiritual. Por exemplo, a esperança, digamos, né, quando nós católicos, né, rezamos a prece que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisar. Esta frase, levai as almas todas para o céu, essa é uma esperança milenarista. Que Jesus salve a todos. Tá certo? Só que quando ele vai fazer isso? Não sei. Como ele vai fazer? Também não sei. Então você coloca a sua esperança milenarista totalmente em Deus. E você não vai pautar a sua vida, nem a sua vida pessoal, nem a sua vida histórica, por uma esperança milenarista mais ou menos datada. Você vai fazer a sua tarefa e deixar a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Não é isso? O reino da história é o reino de César, não é o reino de Deus. Deus vai fazer o juízo final quando terminar a história. Ele mesmo já disse. Termina tudo e farei um novo céu e nova terra. Como é que vai ser isso? Eu não tenho a menor ideia, não tenho o menor controle disso. Então, até este ponto, a esperança milenarista é normal no ser humano. Quer dizer, ela não pode ser uma dissonância cognitiva em si mesma. Porque, ao contrário, essa esperança, ela dá para você a medida das relações entre tempo histórico e eternidade. Quer dizer que o título do livro do Jean-Louis Gérard Barron, que é um grande, grande filósofo, é a ilusão histórica e a esperança celeste. A nossa esperança milenarista está no céu, está em Deus. Digamos, na meta-história. A dissonância cognitiva começa quando isso baixa para a história. Ou seja, quando a relação correta de tempo e eternidade se perde. Ou seja, você escapou da estrutura da realidade. O tempo histórico no qual nós vivemos, veja assim, o tempo histórico ele não é contínuo, ele é escandido pela morte das pessoas. Os personagens entram e saem e não voltam mais para a história. Né? Não é isso? Então, para aquele que morreu, a história terminou. Mas, vamos dizer, uma continuidade histórica. Não, a continuidade histórica só existe, se você pensar bem, no nível abstrato e verbal. O historiador, o sujeito que raciocina sobre a história, ele descobre certas linhas de continuidade que materialmente não existem. Por exemplo, quando nós falamos a própria noção de milenarismo. Aqui apareceu um fenômeno milenarista e anos depois aparece outro. Sem nenhuma ligação causal entre um e outro. Nós percebemos o retorno de uma estrutura. Essa percepção só existe no nível da abstração, ela não existe materialmente na história. E ela só pode ser entendida justamente na relação entre tempo histórico e eternidade. Não é isso? Então, isso quer dizer que a história, no sentido material da coisa, é totalmente descontínua. A história é feita de cadáveres, você está entendendo? As pessoas morrem. E, no entanto, a ação histórica se prolonga. Quando, digamos, uma instituição, uma organização, decide prosseguir a execução de um plano, né, por 100 anos ou 200 anos, ela sabe que isso não existe materialmente. Sabe aquele negócio do Lord Keynes, a longo prazo estaremos todos mortos? Não é isso? Então, quer dizer, esta possibilidade de uma ação histórica contínua só existe quando as pessoas se colocam num plano
que transcende a duração da sua própria vida, e elas sabem que materialmente não vão participar daquilo. Então que não vai haver continuidade real, mas apenas continuidade estrutural. Quer dizer, certas regras do jogo serão repetidas, continuaram a jogar o mesmo jogo depois que a gente morrer. Então, o que dá algum sentido real a esta continuidade é a dimensão de eternidade. Que na eternidade seremos todos julgados, os nossos planos, as nossas ações históricas também serão julgadas. Então lá está tudo adquire unidade. Mas se você pegar a dimensão da histórica em si, ela é toda esfarelada. Temporalmente e mais ainda espacialmente. Culturas que não se comunicaram entre si, que não se influenciaram em nada, totalmente independentes, que uma não sabia da outra. Não é isso? O que pensavam, né? No tempo dos astecas, que estava aí com Quetzalcóatl, etc., o que pensavam disso os chineses? Não pensavam nada, eles nem sabiam o que estava acontecendo. E, no entanto, nós concebemos um plano de unidade da espécie humana. Esta unidade só existe, para nós só existe como ideia abstrata. E se ela tem algum fundamento, é perante Deus. Sem a ideia do, vamos dizer, Deus universal, não há humanidade alguma. A própria ideia de humanidade é dependente da ideia de Deus. Ou humanidade é apenas uma abstração, um nome, ou ela é um personagem diante de Deus. Então, por isso que o milenarismo em si não é uma coisa doente. A esperança milenarista faz parte é uma tendência permanente da espécie humana. E uma tendência boa, no fim das contas. Se você pegar o que é o judaísmo inteiro, é um milenarismo. Ele inteirinho. Né? Por quê? Tem uma estrutura histórica, teve uma origem e vai ter um fim. E a nossa esperança está colocada no fim. O que é o cristianismo inteiro? É um milenarismo. Mas não é um milenarismo terrestre. A dissonância começa quando se torna um milenarismo terrestre. E daí você está aplicando ao plano terrestre coisas que só fazem sentido no plano da eternidade. Por que é a eternidade? É a simultaneidade de todos os momentos. Portanto, é o contrário do que é a continuidade histórica. Agora, quando você projeta essa esperança milenarista na Terra, o que você faz? Você pega um momento do fluxo histórico, isso foi muito bem explicado pelo Eric Fögel. Você pega um momento do fluxo histórico e você o cristaliza como se ele fosse ficar parado. Então, é o fim da história. Fala, bom, e depois do fim da história, como é que faz? A história continua. Não há fim. Só há fim na eternidade, no plano da eternidade. Isso Santo Agostinho explicou isso direitinho. Né? Então, não há continuidade nem unidade na história humana a não ser perante Deus. Então, se você abole Deus, então você tem que inventar uma história que tem unidade e você criar um fetiche. Tá certo? E você fazer com que essas concepções abstratas de historiadores e de filósofos da história se tornem uma coisa materialmente existente. É claro que isso é um fetiche, isso é uma idolatria, isso é uma estupidez fora do comum. Então, agora, o momento e a maneira da transformação das crenças milenaristas em forças decisórias no terreno da política depende dos acidentes da história. Sim e não. Por quê? A partir do momento em que você terrestrializou a ideia milenarista, a tendência de transformá-la em ação histórica é quase incoercível. Agora, você não conceberá um apocalipse terrestre se você já não perdeu a noção da eternidade. Está compreendendo? Então, a terrestrialização da esperança milenarista, ela vem junto já com a formação de movimentos políticos destinados a implementá-la. Por exemplo, essa série de percalços que os judeus passaram na Renascença, houve muito. Isso é bom saber. Perseguição para valer os judeus só houve na Renascença, não foi na Idade Média, não, meus filhos. Né? Na Idade Média, o pessoal deixava lá o judeu. Tinha sentença do Papa dizendo que os judeus devem ser deixados viver tranquilamente de acordo com as suas tradições ancestrais. E ponto final. Né? Havia hostilidade, às vezes, popular contra os judeus. Mas uma coisa que viesse da autoridade, jamais veio da autoridade. Agora, a partir da Renascença, quando formam os Estados Nacionais, daí, quando formam o Estado Nacional, cada nação tem uma comunidade judaica lá. E daí o rei começa a pensar, o que nós vamos fazer com esses caras?
Então uns decidem, deixa os camaradas aí, né? Eles ganham dinheiro e emprestam para nós. Tá, né? Ou então, não, vamos lá, vamos roubar todos de uma vez. Ou então vamos expulsar todos. Então, o judeu começa a ter problema sério. Né? E quando começa a ter problema sério, daí aparece a cabala de Isaac Luria, que já é um projeto de ação política. Um projeto inteiro. Se você pensar tudo o que vai acontecer no mundo moderno, movimentos políticos, ideológicos, já está tudo ali mais ou menos no Luria. Né? E daí aparece um outro sujeito, que é o tal do Sabbatai Zevi, que pega a mesma ideia e aborta a ideia, porque ele é já maluco completamente, ele declarou que ele era o Messias. Né? Eu cheguei, estou aí, né? E depois dele brincar de Messias um tempo, ele pega e se converte ao Islã. Você vê que... Então, vexame desgraçado. O Gershom Scholem, ele diz que o Sabbatai Zevi foi inspirado pelo Luria, mas tem gente que diz, não, ele foi o cara que estragou tudo. Eu digo, bom, deve ter as duas coisas, quer dizer, em parte se inspirou no Luria, em parte estragou tudo. Mas você vê que já no Isaac Luria, ele ainda tentava articular o negócio da salvação terrestre com a perspectiva judaica tradicional. Até ainda tentava, mas eu acho que não dá certo, não. Porque dizer, nós temos que corrigir o mundo, né, para quando vem o Messias. Digo, mas se você vai corrigir o mundo vai estar todo santificado, o Messias vai fazer o quê? Você está entendendo? Não entendo, né? Então, mas ali já tinha a perspectiva de uma reorganização política do mundo. Você imagina, o povo está lá ferrado, está sendo chutado por quanto é lado. Nós vamos consertar o mundo. Pô, aí o Gray tem razão, quer dizer, como diria o Nelson Rodrigues, o fracasso subiu na cabeça. Não tem nem onde dormir. Vai no hotel, eles não aceitam ele, fala, pode deixar, eu estou aí consertando o mundo. Né? Então é claro que é grandeza, né? A grandeza da desgraça. Né? Mas nem sempre é assim. Tem outros projetos milenaristas que são alimentados pelo próprio poder. O sujeito está lá em cima, né? E você pegando, vamos dizer, no outro extremo, né? Exemplo dos judeus, nós damos exemplo dos nazistas. Né? Você vê que os projetos de Hitler foram crescendo com o tempo. Né? Primeiro ele era o cara que ia resolver o problema da Alemanha. Vamos tirar a Alemanha do buraco. Né? E fez algum sucesso, deu dinheiro, o país conseguiu prosperar, fez a indústria, etc, etc. Daí começou né? Nós vamos dominar aí a França, e não sei o quê, vamos dominar a Rússia. Falou, bom, aí é uma expectativa milenarista. Nós vamos criar, o Reich de 1000 anos, a própria ideia dos 1000 anos, ele já pega essa figura tradicional dos 1000 anos e transpõe para o fenômeno histórico-político do momento, que ele mesmo está criando. Tá certo? Então, aí é uma terrestrialização abrupta. E, evidentemente, só podia dar no que deu. Hoje, esses desgraçados que estão inventando coisa de nova ordem mundial também vão levar uma entortada. Né? Todos esses projetos milenaristas terrestrializados, todos dão errado, sempre dão errado. Eles são o erro. Mas o milenarismo em si não é errado. Todos temos esperança na salvação de todas as almas. Né? Quando? Do jeito que Deus quiser, quando Ele quiser.